Qual o tema da nossa lição de número 15? Diga igual alguém que tem segurança. 1, 2, 3. Sim, nós temos segurança. 1 de João, a leitura vai no capítulo 5, de 13 a 21, que diz assim: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que versículo maravilhoso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Terceiro, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Qual que é o versículo chave? 1, 2, 3? Aleluia, que o Senhor seja conosco, a porta do entendimento aberta, a graça derramada, e nós formados, informados e levantados para praticar o que aprendemos em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória a Deus, tome assento. O alvo da lição é dar convicção aos alunos da segurança que temos em Deus, despertando-os a confiar mais no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós temos a ausência de muitos irmãos que estão viajando para votar, outros estão trabalhando nas eleições, ok? Então, os objetivos da lição: ter convicção de que somente em Deus temos segurança perfeita. Onde temos segurança perfeita? Não, diga somente. Onde temos segurança? Também devemos confiar toda a vida nas mãos do Senhor e perseverar em oração buscando a vontade de Deus. Quer ter uma vida de vitória? Ande na vontade de Deus. Pague o preço que for para entender essa direção e vontade, porque a sua vida será segura neste aspecto, nas mãos do Senhor. Aquele que creu em Cristo de verdade, não é crer de saber que Ele existe, porque o diabo crê dessa forma. É crer no sentido de se render a Ele e o aceitar como, na verdade, não o Salvador primeiro, mas aquele que vai mandar em mim, o Senhor da minha vida. E aquele que creu em Cristo e o aceitou como Senhor, e agora então, tendo Ele como Salvador, foi feito Filho de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 12, ele veio para os seus, versículo 9 a seguir, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, se a palavra é serem, é porque não eram, de serem feitos filhos de Deus. Antes disso nós somos criaturas, criados por Deus, mas quando o recebemos,
nós nos tornamos filhos de Deus. A saber, o versículo continua, os nascidos não da vontade do varão, nem da carne, mas nascidos da vontade de Deus. Nós não vivemos agora para nossa vontade ou vontade de pessoas, de filósofos, de pensantes, não. Nós agora vivemos, nascemos para atender à vontade de Deus. Por isso é o negar-se a si mesmo para seguir esse Cristo. Então, ainda que não vivamos plenamente a vida eterna, porque ela só será consumada a partir da nossa transformação do corrupto no incorrupto, no corpo perdido, no corpo agora novo, não é? Feito novo. Nós agora, quando subirmos ao encontro do Senhor, ou partirmos dessa vida, né, estando em Cristo, é que verdadeiramente a vida eterna está garantida. Aqui corremos o risco, porque nós entendemos que temos que ser fiel até a morte para alcançar a vida eterna. Mas, enquanto estamos em Cristo, a vida eterna está garantida desde já em nós. E nessa posição, estando em Cristo, ligados em Cristo, vivendo por Cristo e em Cristo e para Cristo, nós temos certeza e segurança que Ele ouve a nossa oração. Que segurança temos, então, como filhos de Deus? Primeiro tópico, qual é a segurança, a confiança que temos? Qual que é o primeiro tópico? Você tem segurança nisso? Agora, pergunta, Deus responde qualquer oração? Quando o Tiago diz no capítulo 4, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Então, Deus não recebe a oração mal feita. A Bíblia diz que quem não ouve, quem não pratica a lei, Deus não ouve. A Bíblia diz que o marido que trata mal a sua esposa, 1 de Pedro 3,7, as orações são interrompidas. 1 de Pedro 3,7. Capítulo, está escrito lá, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. Malaquias 2,11 diz, por que você está chorando tanto aí, o contexto, né? E Deus não ouve as suas copiosas orações, porque você é desleal com a mulher da sua mocidade. Aí que está, não é? Malaquias não é. Joel, põe aí. Cabecinha hoje, né? Não, não é Joel também não. Jesus amado. Escreve aí, o que fosse desleal com a mulher da sua mocidade. Aí vai sair. Aí vamos falar. Esses tipos de orações não são respondidas. Por quê? Porque Deus não vai responder, Deus não é o diabo. O diabo, você vai lá, dá uma galinha preta para ele, vela vermelha, amarela, o que ele pediu, ou sangue de bode, seja lá o que foi, e você tem o que pediu. Você compra o diabo pagando o diabo. 2,14, Malaquias 2,14. E dizeis, então era Malaquias mesmo, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí volta aí quando ele não ouve a oração. Então, irmãos, nós temos que saber orar. Então, pastor, como que eu sei orar? Ore usando a palavra. Está no contexto de Malaquias. Ore usando a palavra. O Senhor disse, então o Senhor fará. E ore com o coração quebrantado. Ore com o coração
de servo, sujeito a Deus, dizendo: Deus, mas é o Senhor que decide, é o Senhor que sabe o que é o melhor. O Senhor escreveu na palavra, eu estou entendendo assim, mas pode ser que eu esteja entendendo errado. E se eu estou entendendo errado, me corrija, Senhor, me ajude. Eu quero fazer a coisa certa. Aleluia. Amém ou não? Glória a Deus. E aí, meus irmãos, versículo 13: ainda fazer isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. Deus está rejeitando o povo, está cobrindo o altar com lágrimas de oração, e não aceita. Por quê? Aí vem o versículo 14: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. Amém? Versículo 13 é o contexto. Aí, meus irmãos, outra coisa, tem um momento na carreira de Jeremias, no capítulo 7, que Deus fala para Jeremias: não ore por esse povo, que eu não vou ouvir a sua oração. Porque o povo que virou as costas para Deus, vivia fazendo tudo para desagradar a Deus, e Deus falou para o intercessor: não ore por esse povo, eu não vou ouvir sua oração. Se a gente quer alguma coisa de Deus, anda no trilho de Deus, anda na palavra de Deus. Para de ficar revoltando, apontando o dedo, dizendo: todo mundo me discrimina, ninguém me entende. Para com isso, é coisa de infantilidade. Nós temos que viver a palavra de Deus e lutar todos os dias para vivê-la. O que está escrito é a verdade, e nada podemos contra a verdade. Amém? Então, meus irmãos, lembremos que a oração ensinada na Bíblia é feita ao Pai, em nome do Filho, com a graça do Espírito. Jesus falou: tudo que pedires em meu nome. Então, e tem coisas que a gente faz errado também, preste atenção nisso. Quando a gente ora e faz uma declaração, a gente pode usar a Trindade, certo? Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Estou fazendo uma declaração. E eu não digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Não, está errado. Você está falando em nome de três, que é um Deus. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito que é Deus. O Espírito de Deus, quando você fala, você está falando de uma característica. Nós temos o Espírito de Cristo. Agora, quando você está declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo Deus. Em nome do Pai, Deus, do Filho, Deus, e do Espírito Santo, Deus. Os três, ok? E quando a gente ora, a gente não ora assim: eu oro a ti, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pôs uma quarta pessoa, né? Eu oro a ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eu oro a ti, Pai, em nome de Jesus, com a graça do Espírito Santo. Ou eu oro a ti, Pai, em nome do teu Filho Jesus. E aí eu tenho os méritos de Jesus e não os meus. Pelos meus méritos, a minha justiça é trapo de injustiça diante de Deus. Ninguém tem os méritos para clamar ao Pai, é só através do Filho. Por isso, tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vou-lo concederá. Ok? E nesse aspecto, quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, é frequentador da escola bíblica, dos cultos de estudo bíblico na terça, etc., tem facilidade para orar melhor. Porque conhece a Bíblia, porque conhece os direitos dados pelo Senhor. Deus não precisa ser obrigado a cumprir nada nas nossas vidas, porque o que Ele fala é o que Ele cumpre, é o que Ele quer fazer. Nós é que temos dado para Ele, dado dele a ordem para nós de fazer conhecido tudo diante dEle em oração e súplica. Por favor, ninguém converse agora. Por favor.
Nós estamos estudando a palavra que custa o sangue de Jesus Cristo. Entenda isso, meus irmãos, e nós oraremos orações que teremos mais vitórias. Não vai dar glória a Deus não, né? Falando de vitória, mas para que vitória, né? Está entendendo? Seus olhos e corações e mentes estão na palavra. Então eu entendo isso nas correspondências, ok? Qual mais certeza então que eu tenho que Deus ouve a minha oração? Que segurança eu tenho nisso? Primeiro, porque você está orando a palavra, e a palavra não está contra o que você está clamando a Deus, ok? Vamos lá, uma pessoa ora para Deus separar um casamento, Deus vai fazer isso? Pessoa ora para Deus acabar com o casamento dela, Deus vai atender isso? Não, Deus quer restaurar. O mesmo poder que Ele poderia usar para fazer o mal, Ele quer usar para fazer o bem, porque Ele não é o diabo, Ele é Deus, ok? Entenda isso. Qual segurança que eu tenho que Ele ouve a minha oração? Quando eu uso a palavra e eu estou sabendo o que eu estou falando. Segunda segurança que poderíamos aqui numerar, a questão de Deus ter feito uma obra maior na minha vida. Ele me salvou. A salvação é uma obra maior. Ele não me salvou para me deixar num canto, Ele me salvou para cuidar de mim. É interesse de Deus ser transcendente e imanente. Ele está no seu trono de glória, tão distante de nós nesse aspecto, mas Ele está dentro de nós, tão perto nesse aspecto. Então Ele é o Deus de longe e o Deus de perto. Quando cantamos, és Deus de longe e não de perto, és Deus de perto e não de longe, está errado. Deus é Deus de perto e é Deus de longe, e isso está claro na Bíblia Sagrada. Ele está em todo lugar e Ele enche todo lugar. Nós oramos para Deus agir na China, e Ele está aqui e está na China. Ele é fiel. Então, que segurança que eu tenho? Que Ele me salvou, Ele me deu a vida eterna. Que segurança maior do que esta eu tenho? Ele foi para a cruz no meu lugar. E aí o Romanos 8,32, se Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com Ele todas as demais coisas? Então eu tenho segurança. Não, mas alguma coisa pode me separar de Jesus Cristo. O que pode separar? A tribulação, a espada, o anjo, a morte, a vinda, a altura, a profundidade. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Por isso, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas já somos? Não, temos que guerrear. Lembra da palavra de domingo? Temos que guerrear. Eu te dei, vai conquistar. Onde pisar os teus pés, eu já tenho dado. Mas seus pés têm que pisar lá. É como se Deus me desse e eu fosse selar quando eu chegasse lá e dissesse, isso aqui é propriedade de Deus para a glória de Jesus. Entende ou não? Então, eu tenho segurança que Ele ouve a oração. Sabe a pessoa que mais crê na oração, depois de Deus? O diabo. Por isso, ele te impede de orar. E ele tem impedido a maioria das igrejas de orarem. De orarem, passando tempo na presença de Deus, de orarem como convém orar, e uma outra segurança que eu tenho, que Ele ouve a oração, é que quando o meu coração é limpo, e eu me ajoelho para Deus com esse coração sincero, o Espírito Santo me ajuda a orar, e Ele me ensina a orar da maneira certa, me ensina a interceder, e Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Podemos dar glória a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso e Ele nos dá segurança. Segundo tópico sobre esta segurança, Ele manda orar pelo outro. Nós lemos isso no texto, não precisa de reprisar a leitura. Ele manda orar. Eu não digo que vocês orem para quem cometeu o pecado de morte, para esse eu digo que não ore. Ou seja, Ele não vai ouvir a oração para uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. Ele não vai ouvir uma oração para uma pessoa que, de alguma forma ou de outra, foi desligada.
Então nós que estamos aqui dentro da igreja, na internet ouvindo, quer dizer que Deus ainda não te rejeitou. Se está em pecado, confessa. Para com esse negócio de dizer que está certo no que faz, que todo mundo está contra você, porque não está. Quem está contra você é você mesmo. Quando nós não cumprimos a palavra, nós estamos contra nós mesmos. A palavra foi nos dada para que vivamos. E pronto. E acabou. Zero bala, como diz o outro. Então, quando eu intercedo pelo outro, Deus ouve. Deus ouve a intercessão. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa, porque quando eu vi a pessoa numa foto, Deus falou para mim, está triste. Aí eu já mandei a mensagem. Meu filho, como é que está? Tudo bem? Tá? Ah, pastor, e eu estou muito triste. E aí, o que Deus fez comigo quando mostrou a foto? Me fez interceder por essa pessoa. Outro dia eu estava lá na Europa, Deus mostrou uma coisa de outra nação, que não o Brasil, revelando a situação que estava lá, e fazendo orar de madrugada na Europa para essa família. Deus usa a intercessão para manter o povo. Tem gente que orou para você e você nem sabe, e muitas vezes, está implicando com a pessoa, e Deus está usando a pessoa para orar por você. Deus ouve a intercessão. O amor cristão tão sugerido por João em todas as epístolas dele, inclusive no seu evangelho, se aplica também na intercessão. Interceder é demonstrar amor, é pedir a ação de Deus na vida de outros. Irmão Antônio aqui, certa ocasião, nesse mês passado, se não me engano, deu testemunho que intercedeu pelo seu sogro, pelo seu sogro, falando, orando, colocando no clamor e tal. Daqui um pouco o homem foi curado. E o homem nem crente é, mas vai ser em nome de Jesus. Então Deus agindo com a igreja. Imagina o quanto Deus quer uma igreja saudável, porque tem gente que está tão mal, que poderia estar intercedendo por outro, mas não intercede, dizendo, ninguém ora para mim, por que eu vou orar para o outro? Ou ignorante. Se você ora para as pessoas vão orar por você, e quem dá essa colheita não são as pessoas, quem dá essa colheita é Deus. De tudo que semear, disso colherá. Um dia eu cheguei numa igreja, há 20 e tantos anos atrás, e aí me sentindo só, com a luta, a batalha da vida, e aí ministrei naquela igreja, e ao término veio aquela pastora cheia do Espírito Santo, e Deus tomou ela e disse, eu sou o teu intercessor, e eu tenho levantado um povo no mundo inteiro para orar por ti, porque tu oras por todas as pessoas. Isso é vantagem? Falar isso não é vantagem. Isso é para qualquer um de nós. Se nós intercedemos pelos outros, teremos intercessões de outros para as nossas vidas. Você pode orar para o seu esposo pode até não estar orando por você, seu esposo, mas outras pessoas estarão orando por você, porque a colheita não vem de quem você imagina, mas daquele que é o Deus da colheita. Por isso faça o bem e saiba que vai vir de algum lugar a resposta daquilo que você está fazendo. Cumpra o seu ministério, faça o que tem que fazer, o Senhor é quem garante a vitória. Amém? Quem quer ser intercessor aí? 1 Samuel 12:23, Samuel fala assim, ai de mim se eu parar de orar por vocês e por esse povo. Então, irmãos, ai de nós quando nós calamos a boca com relação a parar de orar pelos outros, porque você para de colher. É dando, diga isso com entendimento, 1, 2, 3. Todos agora. Só mais uma vez. Vai semear, meu filho, semeia. Às vezes, muitas vezes, nós temos colhido certas coisas ruins, porque temos semeado também. Ninguém me conhece nessa igreja, mas você frequenta?
Ninguém lembrou de mim no meu aniversário, mas você faz parte dos cultos. Você cumprimenta os irmãos. Ah, eu fiz uma festa, foi pouca gente. Esse povo é falso. Nós, como pastores, muitas vezes nós vemos aqui chá de bebê. Pessoa que faz parte da igreja, vem aquele tanto de gente. A pessoa que não faz, não vem. Tem que fazer parte. É uma coisa que acontece. E não tem que achar ruim. Tem que olhar e falar assim, estou meio ausente. Vou estar presente. Vou fazer parte. Pronto. Simplesinho assim. Coração puro, você vai entender muita coisa. Ok? Então, Deus aceita a nossa intercessão dessa maneira. Qual a outra segurança? Glória a Deus. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter 3 certezas. 3 certezas. A certeza do poder de Deus em mim, a certeza de que eu sou de Deus e a certeza do poder da encarnação de Cristo, ou seja, Cristo veio e esteve no meio de nós. Isso aqui são 3 certezas no texto, ok? Mas eu tenho outras tantas certezas quando estou em Cristo, ok? Eu tenho certeza de vida eterna, né? Tenho certeza, e essa é a primeira que eu tenho que ter. Senão começa a desencadear aquele tanto de coisa ruim na minha cabeça. Certo? Mas eu posso ter certeza de vida eterna, pastor, mesmo sendo quem sou? Pode, se estiver em Cristo. Como que eu sei que eu estou em Cristo? Quando você vive para praticar a palavra. Só tem uma maneira de saber que eu estou em Deus de verdade. Quando eu luto todo dia para viver a palavra de Deus. Não é luto para descobrir coisas para a minha vida que vão me melhorar, me agradar e tal. Não. Quando eu luto para viver a palavra que Deus tem que eu viva, para que eu viva. Por isso que ser de Deus é um eterno negar-se a si mesmo. Você tem um grande impostor que está dentro de você, que é você mesmo. Ele quer tudo para você, custe o que custar. Agora o Espírito Santo quer tudo de Jesus, custando você sair daí. Entendeu ou não? Você é o inimigo de Deus. No sentido do velho homem, da velha natureza, das práticas erradas. Jesus veio para destruir o muro de inimizade que havia entre nós e Deus. O que é isso? Pecado. Porque o que Jesus toma na cruz? Tudo que é origem do pecado. O que entrou de mal na terra? Tudo depois que Eva e também Adão pecaram. Tudo. O pecado entrou da desobediência, e aí vieram os espinhos, os abrolhos, vieram as pestes, as pragas, os assassinatos, tudo que não presta entrou a partir do pecado. E Jesus vai para a cruz tomar o pecado, porque Ele é o causador de tudo isso. Então, uma das coisas que nós temos, quem quer amar a Deus sobre todas as coisas? E o próximo? Ao próximo, como a si mesmo. Você está amando ou odiando o próximo? Quem odeia o próximo, a Bíblia diz, e João nessa carta já deixou bem claro, que é assassino, homicida. E ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Então, queridos, pastor, mas eu tenho razão de odiar. Você tem razão de ir para o inferno também. Porque se nós, tem hora que eu falo essas coisas, a pessoa pensa mal, mas não pensa mal não. Abre o seu coração para entender. Ok? Se nós estamos odiando alguém, irmãos, é porque o pecado está reinando em nós. Razão para fazer muita coisa nós temos. Razão humana. O pastor da igreja tem razão para muitas vezes ter virado as costas para a igreja e ido embora e procurado outro lugar. Mas ele não está aqui para cumprir a razão. Ele está aqui para cumprir o ministério.
e com amor, com prazer e perdoando. Está entendendo a diferença da razão? Tem gente que tem razão para separar. E aí na Bíblia diz, se você tiver razão, pode separar. Por isso que é negar a si mesmo. E muita gente que teve por situações terríveis no casamento, venceram e agora tem situações de amor profundo. O caso do Aurélio e a Betânia, que eu sempre digo aqui, porque eles contam, né, o seu testemunho, e tem outros testemunhos que estão entre nós, que a gente não pode contar certas coisas. Mas muitas coisas que eu ouço de muita gente, eu falo aqui no altar, não falo nomes, não falo nada, procuro discorrer de tal maneira que ninguém desconfie de nada, mas é preciso falar para as pessoas não caírem no mesmo engano, porque às vezes tem um casal passando por certas coisas, que os casais demais também estão passando mais ou menos, e aquilo que aconteceu é bom falar, porque também é uma ação maligna que está querendo destruir famílias, e nós precisamos ser edificados com as instruções dos céus, amém? Então nós vivemos não para nós, mas para Ele. 2 Coríntios 5,15, né? Nós vivemos para que esse impostor morra. Já não vivo eu, de 2,20 de Gálatas, mas Cristo vive em mim. 4,19 de Gálatas, formando Cristo em vós. O Espírito Santo veio para formar Cristo em nós. Ele veio no árduo trabalho, árduo porque Deus nos deu livre arbítrio. Então ele veio para o árduo trabalho de tirar eu do centro e colocar Jesus no centro. Ele veio para colocar o velho homem subjugado e o novo homem que se renova a cada dia em mim, na pessoa e presença de Jesus Cristo. Entende isso? Então, eu posso ter certeza de vida eterna? Posso, quando eu sei que estou lutando todos os dias para agradar a Deus. Por isso, na minha instante, eu posso ter os livros de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Jung, posso ter de Freud, posso ter os livros de Pablo Marçal, de quem for, de coachings, eu posso ter. Só que o livro de cabeceira é a Bíblia, e tudo o que eu leio passa pela peneira da palavra. Tudo que eles disseram, se não é bíblico, eu rejeito, rechaço. Se o que eu li tem algum fundamento, eu pego a Bíblia e recheio melhor. Isso Paulo fazia, né? Todas as coisas me são lícitas. Isso os filósofos da sua época, né, diziam, e os estoicos, sei lá, diziam. Mas Paulo bem fecha as brechas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ok? Está entendido ou não? Vocês viram o que aconteceu esses dias? Uma pessoa que tentou entrar nos Estados Unidos e eles não aceitaram. Por que não aceitaram? Quem sabe? Porque a cara dele era do diabo. Ele desfigurou a cara dele no do diabo, e até o nome dele era não sei o que, diabo lá. Depois você procura isso na internet, foi semana passada. E os Estados Unidos não aceitou. O que eu aprendo com isso? Que o camarada lá tem que ser jogado na lata do lixo? Jamais, irmãos. Deus me trouxe para cá porque eu era lixo, e Ele me transformou. Então, jamais isso. Mas eu não preciso fazer isso e ficar condenando os outros que estão me julgando. Veste lá um biquíni e vem cá na igreja. Aí você entra de biquíni na igreja. Ou um irmão entra de bermuda, de sunga. É assim que fala ainda? De sunga na igreja. Aí a igreja, sangue de Jesus tem poder, não sei o quê. Aí os irmãos lá, está julgando nós, esses crentes é terrível. Sai, Satanás. Se eu quero um padrão de moralidade das pessoas comigo, eu devo ter esse padrão em mim primeiro. Ou estou errado? Se eu não quero ser julgado, faça aquilo que as pessoas
Quando depender de mim, vão ter paz comigo, não vão me julgar. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser moderados, nem exagerado para a direita e nem exagerado para o outro lado, certo? Entendido? Está entendido mesmo? Ou vocês discordam? Porque tem igreja para tudo quanto é lado, você pode escolher também. Se você quiser ir, por exemplo, tem igreja do nudismo. Não tem? Já não mostrei aqui? Não demos um estudo sobre isso? Tem igreja do nudismo. Põe lá, Igreja Evangélica do Nudismo lá no Google. Graças a Deus as fotos borram onde precisa borrar ou tira de um ângulo que não mostra nada. Você vai ver lá um pastor atrás do púlpito, vai ver que ele não está vestido, vai ver os irmãos na igreja que não está vestido, a igreja do nudismo, porque é natural. E argumento bíblico não falta. Porque quando a gente é puro de coração, a gente pode voltar para o jardim. Como viviam no jardim Adão e Eva? Os naturalistas. E aí tem a igreja do rock, bate cabeça e tudo mais, só que é para Jesus. Cabelão, tatuagem, sinais, só que o sinal não é aquele do chifre, é assim porque esse é do amor. Jesus, Jesus, Jesus. Aí tem a igreja dos pagodes, que termina e tira as cadeiras do altar, e os obreiros do altar com suas esposas dançam no altar, o pagode, o forró. Tem a igreja que termina o culto e aí vira tudo e põe globo e luz e jogo de luz e todo mundo. Agora, por favor, isso agrada ou não a carne? E muito. Quando eu era do mundo, que eu entrava na pista de dança, eu arrepiava. Arrepiava. Quando tinha concorrência, aí eu já escolhia o par melhor, concorrência, sendo o ritmo que for. Quando passava uma música do Pink Floyd, Led Zeppelin, eu arrepiava. We Are the Champions, eu arrepiava, cantava, chorava, pulava. Ai, terminava, eu estava assim, mas é bom, hein? O que agrada a carne cria êxtases. Só que a Bíblia diz que eu não vim para agradar a carne. A carne e o espírito guerreiam um contra o outro. Só que diante de tudo isso ia dormir com vazio na alma e chorava muitas vezes bêbado. Hoje a minha alma está preenchida. E eu não preciso nada disso para ter a paz, aleluia, que eu tenho. Amém? Então nós nascemos para viver a vontade dele, pronto. Nossa posição em Cristo. Os últimos versículos falam de 3 certezas do crente. Primeiro, a certeza do poder de Deus em nós. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por quê? Porque existe uma essência em nós. Existe algo em nós que faz com que nós odiamos o pecado. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, uma das coisas que mostra que isso é verdade e é fato em mim, é eu odiar o pecado. Ninguém vai amar a Deus do tanto que tem que amar se não odiar alguma coisa. Por isso que Lucas, quando quer trazer isso às claras, o doutor médico amado Lucas, capítulo 14, ele diz: aborrece pai e mãe. Quem quer ser meu discípulo deve aborrecer pai e mãe e a própria vida. A palavra melhor traduzida no hebraico para aborrece é odeia. E muitas vezes foi tirada da Bíblia, você vê as versões anteriores, tinha isso, mas foi tirada por causa das incompreensões. Como que eu vou amar a Deus e odiar meu pai? Porque o nosso entendimento de ódio é sempre de matar, de fazer o mal. Só que o que Deus quis dar entendimento para nós, Jesus quis dar entendimento para nós é:
amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças, com tudo que você tem e é. Esse amar dessa forma, ele é tão alto que as coisas que existem na terra, pareça que nós odiemos ela. O que ele está mostrando? A distância do amor com a distância do ódio. É tão longe, porque amar vai para lá, ódio vai para cá. Sim ou não? Sim ou não? Então eu tenho que amar a Deus de tal maneira que meu pai e minha mãe não passem na frente disso. Quando eu tiver de decidir entre Deus, meu pai e minha mãe, eu decido por Deus. E a igreja de hoje está tão desviada dessa verdade, que ela tem a capacidade de deixar Deus por qualquer amor. Deixar Deus para um próximo casamento, deixar Deus para o adultério, deixar Deus para decisões, não interessa o que Deus queira, interessa o que eu quero. E Deus está dizendo, ame a Deus de tal maneira, que nem papai, nem mamãe, que são os maiores amores da sua vida, possam interferir nisso. Está entendido ou não? Essa é a maneira de amar a Deus. E por que eu vou amar a Deus desse tanto? Porque as pessoas que eu tenho, pastor, as pessoas que eu luto por elas, que eu até morreria por elas, e Deus manda eu morrer por elas. Por que eu faria isso? Porque tudo veio do Deus que você serve. Você só tem pai e mãe porque Deus te deu. Você só tem filho porque Deus te deu. Você só tem alguma coisa porque Deus te deu. Você só pode respirar porque Deus te deu. Você só pode vestir porque Deus te deu. Todas as coisas que existem, existem por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. É esse o amor que temos que ter por Deus, ao ponto de perder a própria vida por Ele, de dar a própria vida por Ele. Está entendido isso? Então a certeza do poder de Deus em nós vem por esses fatos de conversões, de estar verdadeiramente nele, nascido de Deus. Não é nascido de um fundamento, de uma filosofia, é nascido dele. Veio dele para mim. Baruch Adu Shammai. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E se isso aconteceu comigo, não tem como eu viver na prática do pecado. Pode acontecer acaso de cair, mas aí João já deixa claro. Se isso acontecer, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aí continua o versículo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Continuamos tendo livre-arbítrio, encontrei com Deus, e eu por causa dele vou me conservar. A semente da mulher está em mim, Jesus Cristo está em mim, o Espírito está em mim, a palavra está em mim, e eu sou conservado, eu sou sal. Eu sou luz. Um dia vocês pararem de brincar e prestar atenção, vocês vão entender isso de uma maneira bem profunda. Escute isso, meus irmãos. E aí ele conclui, e o maligno não lhe toca. Gostou dessa parte? Nascido de Deus não vive pecando, ele conserva-se em si mesmo, o maligno não vai tocar nele. Se o diabo pudesse, já teria matado você, ó. Já tinha matado a mim, ó. Porque ele veio para acabar com tudo isso. Mas, quem é de Deus tem uma marca. Quem é de Deus tem um selo. Quem é de Deus tem o penhor. O Espírito habita em nós e é Ele que resiste. Adon Shevanakai. Não brinque de ser de Deus, não brinque com o pecado. Se começar a pecar e continuar pecando, vai vir expectação horrível de juízo. Hebreus 10, 26, 27. Por isso que antes do 26, 27, no 25 diz, não deixando de congregar, como é costume de muitos, que já abandonaram. Não, vocês congreguem. E não fique pecando voluntariamente, porque senão virá uma expectação somente, e haverá uma expectação horrível de juízo. Então, nos guardemos em Cristo, conservemos nossas vidas em Cristo. Não é numa religião, é em Cristo.
na palavra de Cristo, lutando para viver a vontade de Cristo, e por causa disso numa igreja séria. Amém? Então, a certeza do poder de Deus em nós. Esse poder de Deus em nós nos leva a viver em santidade. Amém? Mesmo assim, somos protegidos por Deus contra as ciladas de Satanás. Não nos esqueçamos de que temos à nossa disposição um instrumento espiritual, a armadura de Deus, para proteger das ciladas do diabo. Quem está em Cristo está revestido: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapatos da preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para nos defender de todos os dardos inflamados do inimigo. E essa armadura está em nós para resistir o dia mau e para vencer todas as astutas ciladas de Satanás. Pedro deixa claro que ele está ao derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E Paulo deixa claro que se estivermos em Cristo, com a armadura dele, é ele, o diabo, que cai por terra, em nome de Jesus. E outra certeza, a certeza de que somos de Deus, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Eu estou separado, eu sou de Deus, o mundo jaz no maligno, o sistema é de morte, é de condenação, mas eu estou em Deus, e o meu sistema é de vida, é de salvação. Eu luto todo dia para continuar nele, para a glória dele, vivendo nele, estando nele. Eu sou nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu fui comprado e não quero jamais, aleluia, sair das mãos daquele que me comprou. 1 de Pedro 2,9. Coloca Romanos 14,8, por favor. Aleluia. Nós somos lavoura de Deus, somos morada de Deus, somos templo de do Espírito Santo, nós somos corpo de Cristo. Aleluia. 14,8 de Romanos. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. A outra certeza qual é? Foi Ele que veio. Jesus deixou o seu trono de glória. Foi nascido de uma virgem. Foi gerado no ventre de uma virgem. E nascido de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Nele não há pecado, não houve nem haverá nenhum erro, nenhum pecado. Ele viveu e morreu por mim, aleluia, e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é prova cabal. Uma das provas históricas cabais, de que Jesus Cristo veio e ressuscitou, divisão do antes de Cristo e do depois de Cristo. Não existirá antes de Moisés, depois de Moisés, antes de Alá, depois de Alá, na invenção dos que inventaram, antes de Zoroastro, depois de Zoroastro, não, antes de Moroni, depois de Moroni, nada disso, antes de Siddhartha Gautama, depois de nada disso, é antes de Cristo e depois de Cristo. E outra prova histórica cabal, os discípulos que tinham medo, que estavam correndo de tantas coisas depois que Jesus morreu, ao verem Jesus ressurreto, saíram pregando sua ressurreição e morreram por ele. Ninguém morre por uma mentira. Amém? Vive o Senhor e vive a igreja santa do Senhor. Digo, o meu Cristo vive, o meu Senhor Jesus vive. Essa epístola combate os gnosticismos que diziam que não criam na encarnação de Cristo, etc. Já foi falado isso nas lições, mas aqui João está terminando sua primeira carta, dizendo que temos que ter a certeza disso e pronto. Ninguém vai nos roubar o Cristo da nossa salvação. E a prova de que Ele é real, de que Ele é verdadeiro, somos nós aqui. Ele nos salvou.
Ele nos tornou nascidos de novo. Ele arrancou de nós tudo que não prestava. E, aleluia, nos deu o seu Santo Espírito para uma nova vida. Amém? João enche-nos com suas palavras de uma segurança imensa. Paulo, referindo-se aos cuidados de Deus com seu povo, declara que estamos tão seguros que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É essa confiança que nos dá intrepidez para entrar na presença de Deus e perseverar em oração. Amém. Vamos encerrar com Hebreus 10, 19, DCM. Hebreus 10, 19 a 23. Abram as Bíblias. Alguém perdeu essa chave? 476. De carro. Estava onde? No pátio. Do lado de fora do pátio. Lá na calçada. Alguém perdeu? Chave de um veículo, acho que é Fiat. 476. Meus irmãos, vamos lá? Vamos colocar, vamos ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para quê? Que santuário é esse no contexto? A sala do trono. Meu Deus. Nem o sumo sacerdote podia fazer isso. Podia entrar na sala íntima do Santo dos Santos no tabernáculo. Aqui está falando da sala do trono de Deus na glória. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando o véu foi rasgado, foi porque a carne de Cristo foi rasgada e nos deu esse acesso. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você está em Cristo? Quando ajoelha, você está diante dele, na sala dele, para falar com ele. Que nós possamos guardar isso. Viver em Cristo é viver uma vida de vitória. Não sem luta, não sem problemas os mais diversos, não sem enfrentar os problemas na casa, no lar, na empresa, em negócio, isso é normal. Mas em todas essas coisas, venceremos. Seremos mais que vencedores. Amém? Fique sobre os pés. Que Deus abençoe a todos. São lições maravilhosas desta revista. Como são maravilhosas. Que Deus nos ajude a colocar em prática. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Que esta seja uma manhã de concerto. Veja como está você. Como está a sua vida. Ainda há tempo de melhorarmos. De buscarmos graça e nos levantarmos para atender a voz do Espírito Santo. Atender a palavra. Atender a vontade de Deus. Faça uma reflexão e tome decisões. Senhor, a lição foi ministrada. Eu me encho de temor e tremor e clamo que me ajude a viver a Tua palavra, a Tua vontade, na Tua direção, para a Tua glória, para Teu louvor. Me ajuda a viver uma vida que agrada o Senhor. E assim ajuda os meus irmãos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os sentimentos errados. Perdoa os pensamentos errados. Perdoa, Pai, a maneira que às vezes escolhemos viver implicando pessoas. Que possamos viver para agradar o Senhor. Porque naquele dia queremos acesso eterno
para a tua presença e vivemos conforme as determinações para a eternidade. Nos abençoe e nos ajude. Tira de nós arrogância, ignorância, estupidez, tolices. Tenha misericórdia de nós e nos lava no sangue de Jesus. E puros, juntos, com uma só família, num só corpo, nos faça alcançar toda a eternidade em Ti. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui, operando, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Pai, eu quero. Magnificar. Eu quero te magnificar entre os querubins. Oh, leva-me à sala pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar. Aplauda o Senhor, dê glória ao seu santo nome.